Olá, pessoal. Que bom que estamos juntos aqui para essa aula de INSS na Construção Civil. Meu nome é Luciana Viana, eu sou contadora. Sou de Barão de Cocais, aqui no interior de Minas, pertinho de BH. Sou aluna da BSSP, da turma de auditorias digitais, direito tributário, turma 1 de Belo Horizonte. E estou muito honrada de ter sido convidada pelo Caio Melo para participar aqui da trilha tributária e partilhar esse conhecimento, um pouco do conhecimento que eu tenho aí do INSS na construção civil. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu iniciei minha carreira na construção civil quando eu tinha 20 anos. Trabalhei por 10 anos na construção civil, mas era na área financeira. Depois atuei 3 anos no setor público. Parte desses 3 anos foi no Departamento de Tributos e Rendas, na prefeitura aqui da minha cidade. E depois eu conheci o que era contabilidade, onde eu atuo até hoje, né? Tem 3 anos que eu estou na Astra com contabilidade, e apesar de já ter 10 anos de formada, só tem 1 ano que eu estou atuando como contadora, só 1 ano de registro, tive coragem, então, de encarar a contabilidade, né? Estou aprendendo agora o que é realmente a contabilidade, cada dia mais apaixonada pela minha profissão. Há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu iniciei o MBA na BSSP, e lá eu conheci o professor Fernando Sampaio, que é um dos meus grandes incentivadores aí, né, para eu me especializar no INSS, na construção civil, que juntamente com o Caio Melo, que eu ainda só conheço das redes sociais, que também é professor da BSSP, né, que também me incentiva muito a falar, né, do pouco conhecimento que eu tenho aí na área da construção civil. Então, chega de enrolação, vamos para a nossa aula, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, pessoal. INSS na construção civil, né? Antes da gente começar a falar da contribuição previdenciária em si, eu vou dar alguns conceitos aí, então, para vocês. A construção civil nada mais é que a execução de um projeto que foi previamente elaborado. Esse projeto, ele pode ser um projeto de edificação, né, que é a construção de casas, prédios, salas comerciais, galpões, ou obras de infraestrutura, que a gente chama de construção civil pesada, né, que são as obras de barragem, portos, estradas, aeroportos, enfim. E aqui no Brasil, a ABNT é quem regulamenta as normas da construção civil e o CREA faz a fiscalização, né, das obras de construção civil. Uma informação importante aqui para a gente vai utilizar isso mais para frente na nossa aula, que toda obra ela precisa ser previamente aprovada pela prefeitura da cidade onde ela será executada. Então, eu aqui em Barão de Cocais contrato uma empresa de Belo Horizonte, por exemplo, para executar uma obra aqui na nossa cidade, é a prefeitura de Barão de Cocais que deverá fazer, então, a aprovação desse projeto e autorizar essa obra. O setor imobiliário versus a construção civil. A gente ainda confunde muito, né? Acha que tudo é a mesma coisa, mas não é. O setor imobiliário, que ele está classificado lá dentro da CNAE 411, é aquele que organiza a construção e realiza a venda de imóveis. Ainda que a incorporadora, né, que está ligada à atividade imobiliária, ela contrate a mão de obra para construir, ela não é, em si, uma construtora. E a construtora, que está elencada lá dentro do grupo da CNAE 412 ou 42, é quem realmente coloca a mão na massa, né? Quem executa a obra de construção civil. E por obra, a gente tem um entendimento aí que é a construção, a reforma, a ampliação ou demolição. Né? Isso está lá na Instrução Normativa 971 de 2009, o conceito de cada um aí. E as formas de contratação aí da construtora é sempre por empreitada ou por subempreitada. Esses termos são importantíssimos. A construtora ela não presta o serviço, ela empreita o serviço, tá? Esse é o termo correto. E falando então das contribuições previdenciárias em si, elas são incidentes, né, sobre a folha de pagamento
na alíquota aí de 20%, quando a gente está falando da CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, e a base de cálculos é o total das remunerações. 8% para os segurados, RAT com risco de acidente de trabalho, né? Essa alíquota ela vai variar de 1 a 3%, e a variação se dá de acordo com o grau de risco da atividade. Então, quanto maior o risco, mais onerosa será a alíquota. E essa alíquota ela poderá ser reduzida caso a empresa tenha um bom controle do risco das atividades, ou se for uma empresa com risco muito alto, essa alíquota da RAT ela pode chegar até 4,5%. Na construção civil, nós vamos ser tributados aí pela RAT em 3%. E também temos aí as outras entidades, também conhecidas como terceiros, parte de terceiros, né? Na alíquota de 5,8% sobre o total das remunerações. Essa parte de terceiros é aquela que é destinada para o Sistema S. No comércio vai ser destinada lá para SESC e SENAC, e na construção civil, que é indústria, né, considerada uma indústria, para o SESI e para o SENAC. Temos ainda a contribuição previdenciária feita pela desoneração da folha de pagamento, que ela substitui então a CPP. A empresa que ela opta pela CPRB, ela vai pagar 4,5% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. As empresas de construção civil, então, elas podem fazer outros ramos de atividade que também podem optar pela desoneração da folha, né? E para as empresas de construção civil que optam por fazer isso, então, a alíquota de 4,5%. Lembrando que quando a alocação de mão de obra, na retenção, essa retenção vai ser na alíquota de 3,5%. Apesar da desoneração, ela valer só até esse ano, né, 31 de dezembro de 2020, alguns especialistas acreditam que devido a toda essa crise, a pandemia, pode ser que a desoneração, né, no finalzinho do ano, apareça uma nova legislação prorrogando essa desoneração de folha de pagamento por mais tempo. Aquela empresa que ela faz a desoneração por obra, quando ela faz por empreitada total, por exemplo, ela poderá continuar com sua obra desonerada até o final da obra, se ela perdurar para a lei de 31 de dezembro de 2020. Umas dicas aí sobre a desoneração da folha de pagamento, né? Lá na Lei 13.161, ela tornou a desoneração de folha de pagamento para o exercício a partir do exercício de 2016 opcional. Antes disso ela era obrigatória, e aquelas empresas que elas tinham feito a opção da desoneração de folha de pagamento pelo seio da obra, elas têm que continuar desonerada até finalizar a obra, né? Porque antes da Lei 13.161, ela era obrigatória e retratável até o final da obra. A empresa que é responsável pelo CMO, mais pra frente na nossa aula a gente vai dizer quem é o responsável pelo CMO, né? Ela pode optar por fazer a desoneração por obra e não pelo CNPJ, e só pode optar pela desoneração aquelas empresas que têm a CNAE de construção, que está lá no grupo 412. Se a incorporadora possui a CNAE 411 mais a 412, ou seja, atividade imobiliária mais construção, ela pode fazer a desoneração, porque ela tem a CNAE 412, porém não compensa. Por quê? A CPRB ela vai incidir sobre o total da receita bruta, inclusive aquelas que são decorrentes da venda de imóvel, e não somente a receita proveniente da construção em si. Uma dica para vocês, uma curiosidade que eu aprendi há pouco tempo, eu sempre falava o CNAE. Aí eu estava numa palestra de uma auditora da Receita Federal e ela corrigiu, não é o CNAE, é a CNAE, não é o código, mas a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, vamos falar da parte do contrato na construção civil. Bom, do lado do contratante, as partes podem ser o proprietário do imóvel, o dono da obra, que não é o proprietário do imóvel. Por exemplo, eu arrendo um imóvel.
esse imóvel, ele não está me atendendo mais do jeito que ele está. Eu preciso fazer uma ampliação, uma reforma de alto valor, às vezes até uma demolição, ou construir, né, alguma área ali, fazer um acréscimo de área, e o proprietário do imóvel, né, de quem eu arrendei esse imóvel, me autoriza, então, a fazer essa obra. Eu sou a dona da obra, eu irei contratar a empresa construtora para executar essa obra. Tá? Então, está aí a diferença do proprietário do imóvel e do dono da obra. Como contratante também a gente tem, né, as incorporadoras e o setor público. E do lado do contratado a gente tem a empresa construtora, a empreiteira, né, ou a subempreiteira. As modalidades de contrato. Os contratos eles podem ser por empreitada ou por administração. A empreitada total ela é feita exclusivamente com a empresa construtora. Já a empreitada parcial, ela pode ser feita por uma empresa construtora ou por uma empresa prestadora de serviço. A diferença aí, a principal diferença estará relacionada, né, à questão da responsabilidade civil. As empresas construtoras, elas respondem civilmente por aquilo que elas fazem. Então, por exemplo, se uma empresa constrói, tá ali responsável por edificação, qualquer problema que der naquilo ali, ela é responsável, ela tem que desmanchar, fazer de novo, enfim. Essa é a grande diferença aí da construtora para as empresas prestadoras de serviço. E a remuneração na modalidade de empreitada, ela se dá por preço global. Já na administração, a empresa que administra a obra, ela será remunerada pelo percentual sobre as despesas, que a gente chama de taxa de administração. E em vias de regra, não há cessão de mão de obra nesse tipo de contrato. Não estou dizendo que não aconteça. Acontece, mas não é tão comum. Normalmente, a mão de obra ela é contratada diretamente por aquela empresa que contratará aquela empresa para administrar a obra. Então, eu administro a obra, quem me contratou que vai contratar a mão de obra. E o responsável pelo CNO, né? O responsável pela obra. Vamos lá. Bom, pessoal, o CNO, ele é relativamente novo, ele começou o ano passado, em janeiro de 2019. O que regulamenta o CNO é a Instrução Normativa 1845 de 2018, e o CNO ele veio para substituir o SEI. A finalidade dele é a administração dos recolhimentos, né, das contribuições previdenciárias. Ele define, então, quem que vai ser o responsável ali pela obra. Quem tinha já uma obra que já estava em andamento até dezembro de 2018, fazer a regularização dessa obra a partir de janeiro de 2019, precisa fazer, então, a migração do SEI para o CNO. É um processo simples, fácil, rápido, feito dentro do portal ECAC, por meio de certificado digital, mas requer bastante atenção, tanto a migração do SEI para o CNO, como o cadastro mesmo, né, do CNO, requer de nós bastante atenção, porque não é uma mudança apenas de nomenclatura, mas uma mudança de toda a estrutura de banco de dados. E essa mudança foi feita para que melhorasse ali, né, a integração das informações com o e-social, com os eventos do e-social e, posteriormente, com o DCTF Web e a REINF. Algumas pessoas, alguns tipos de obra, alguns tipos de serviços, eles estão dispensados desse cadastro. Falando um pouquinho da obrigatoriedade da dispensa, lá na Instrução Normativa 1845, né, tem lá a obrigatoriedade. A partir do momento que a gente consegue ali, a liberação ou parar para a construção, a gente consegue a autorização para iniciar a execução do projeto, a empresa que é responsável pelo CNO, ela tem um prazo de até 30 dias para fazer esse cadastro. Se ela não fizer dentro desses 30 dias, a Receita Federal o fará de ofício e fica sujeito à multa. Eu, até então, não vi nenhuma empresa sendo multada por não ter feito cadastro. A Receita faz de ofício o cadastro e ele fica disponível lá dentro do ECAC. Então, estão dispensados as atividades da construção civil, que estão listadas lá no anexo
7 da Instrução Normativa 971 de 2009, e essas atividades, as que estão lá identificadas como serviços, essas estão dispensadas do CNO. Uma outra situação são aqueles imóveis de até 70 metros quadrados, quando ele é residencial e unifamiliar, e a pessoa só tem aquele imóvel. E esse imóvel ele foi construído sem mão de obra remunerada. Às vezes juntou ali, né, os familiares, os amigos, fizeram aquela construção. Então, se ele é de até 70 metros quadrados, não tem outro imóvel, é residencial, é unifamiliar, e a pessoa consegue comprovar que não houve mão de obra remunerada, está dispensada também do CNO. E as reformas de pequeno valor, aquelas que não têm acréscimo diária e que o custo total da obra não ultrapasse aí, 100 mil reais, hoje em torno de 100 mil reais. Na legislação cita 20 vezes, né, o teto de salário e contribuição, que hoje dá em torno de 100 mil reais. Tá? E quem que faz esse cadastro, então, né? No caso do contrato por empreitada total, por isso que eu friso sempre, pessoal, que é muito importante que a gente tenha um contrato em mãos. No contrato de empreitada total, quem realiza o cadastro é a construtora. Na empreitada parcial, o contratante. Então, a gente precisa saber quem são os contratantes, os possíveis contratantes. Proprietário, dono da obra, incorporador. Se a empresa contratada ela não é uma construtora, o responsável pela obra vai ser o contratante. No caso de incorporação imobiliária, será a incorporadora. No caso de construção em condomínio, a responsabilidade é dos condôminos. E quando a pessoa for fazer o cadastro de obras, lá no campo responsável, deverá constar o nome de um dos condôminos, né, o cabeça ali do condomínio, seguido da expressão e outros. No caso de construção coletiva, da mesma forma, coloca o nome de um dos proprietários, o cabeça ali, seguido da expressão e outros. E no setor público, por força de lei, toda a obra que é contratada por setor público, ela sempre será por empreitada total. Então, nesse caso, como eu já havia citado aqui, olha, a empreitada total, quem é responsável? A empresa construtora. Então, em caso de obra feita com o setor público, sempre quem está construindo será responsável pelo CNO, portanto, responsável pela DISO e pela obtenção da CNV. Para a galera de departamento pessoal, né, isso aí está muito claro já, mas vamos falar um pouquinho em relação aos códigos, né, de recolhimento na GFIP e na GPS. O responsável pela obra, ele sempre deverá vincular os trabalhadores ao CNO ou ao CNPJ, né, por meio da GFIP, e farão o recolhimento, então, das contribuições previdenciárias através da GPS, que é a Guia da Previdência Social. Se a obra ela for executada por uma empreiteira, ou se aquela GFIP que está sendo enviada, ela é feita pelo responsável pela obra, a GFIP ela será enviada no código 155. Sempre será no código 155, quando for empreiteira, ou se for a folha de pagamento do responsável pela obra. GFIP 155. A GPS ela será no código 2208 ou 2216. 2216 é aquele caso que é quando a gente só tem o recolhimento da parte de terceiros. Talvez a empresa tenha sofrido uma retenção muito grande, ela consegue fazer compensação, né, da contribuição previdenciária devida, mas a parte de terceiros ela não entra nas compensações. Então, a GPS será recolhida no código 2216. E o identificador lá na GPS, na GFIP, será o CNO. Uma observação importante aí que nesses casos será feita uma GFIP por obra. No caso de contrato, né, da subempreiteira, a subempreiteira ela vai fazer a GFIP no código 150, sempre será no 150. A GPS dela vai ser com o código 2100 ou 2119, quando for recolher só a parte de terceiros. O identificador será o CNPJ e a GFIP ela vai ser global.
E como que ela vai identificar que aqueles trabalhadores estão naquela obra? Através do RE. Lá no RE, ela vai colocar o CNO e naquele CNO ela vai alocar, então, aqueles funcionários que estão dentro daquela obra. O FPAS, né, na construção civil, sempre será o 507. Esse FPAS, pessoal, é aquele que determina para onde que a gente vai recolher aquele 5,8 da parte de terceiros. Então, sempre será o 507, que vai para a SESI Senai, que é da indústria. Se a gente informa lá o 515, ele vai para o SESI Senai. Então, essa construtora, ela vai ficar devendo a parte de terceiros para a indústria. O responsável pela obra, né? Se ele já tem o CNO e a obra não iniciou, ele deverá fazer a entrega da GFIP no código 115, que muita gente chama de GFIP sem movimento, e no final da obra, ele deverá fazer o mesmo, enviar a GFIP 115. E falando da regularização da obra, né? Bom, pessoal, isso eu gosto mais de falar, trabalho muito com questão da DISO, gosto demais disso, das minhas redes sociais eu falo muito dessa questão, e o olhinho até brilha, né? Na hora de falar então, da DISO. O que é a DISO? A DISO nada mais é que uma declaração de informações sobre a obra. Da mesma forma que a gente tem a declaração de imposto de renda aí, que é a autodeclaratória, né? A Receita Federal conta aí com a boa-fé do contribuinte, acredita naquelas informações que são colocadas lá. Da mesma forma, com a declaração de informações sobre obra. A partir de 2014, essa declaração ela passou a ser através da internet, que a gente chama de DISO Web, obrigatoriamente. Me assusta, mas algumas pessoas ainda querem ir na Receita Federal, levar aquele formulário assim, em 2 vias e tal. Eu não cheguei a pegar essa época, graças a Deus, quando eu comecei a trabalhar com a DISO, já era através da internet, 100% online. Eu ainda peguei um pedacinho assim, da gente ainda ter que ir apresentar a documentação na Receita Federal, mas a transmissão da DISO toda feita através da internet. E para quando a gente está fazendo a DISO, né, lá dentro gera um aviso para a gente, um aviso de regularização de obra, que mostra ali todo o cálculo da remuneração e da contribuição previdenciária devida para aquela obra. E a gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui hoje. Tem também a CND da obra, e a CND a gente só obtém ela por meio da transmissão da DISO e da emissão do ARO, do aviso de regularização de obra. Então, já coloquei na sequência aqui da forma como é feita lá dentro do portal da DISO Web. E quem faz a DISO para a obtenção da CND será sempre o responsável pelo CNO. E vamos então falar do cálculo da aferição indireta usada aí pela Receita Federal, né, para calcular a remuneração total da vida da obra. Esse cálculo é feito com base na norma 12721 da BNT, e alguns passos precisam ser seguidos para que a gente consiga então chegar no valor total da contribuição previdenciária devida para cada obra. Eu vou ler os 4 passos aqui com vocês e depois vou destrinchar eles aqui direitinho. A gente vai falar detalhadamente de cada um. Então, a gente precisa encontrar a área a ser regularizada, né? Que é a metragem total, menos as áreas de redução, achar aí o enquadramento da obra, que está ligado à questão da destinação, o valor do CUB e o padrão da obra, aplicar a tabela de mão de obra conforme o sistema construtivo para acessar o custo, para achar o custo global da obra, e aplicar, então, o percentual da tabela acima para achar a remuneração da mão de obra. Achando a remuneração da mão de obra, a gente vai aplicar, então, os percentuais das contribuições previdenciárias devidas para chegar naquele total lá de 36,8%. O que são esses 36,8%? 20% de CPP, 3% para a RAT, 8% da parte de segurados e 5,8% da parte de terceiros. Então, vamos lá ao passo 1. Encontrar a área a ser regularizada.
Essa área, pessoal, para a gente conseguir achar essa área, a gente precisa de ter o quê, irmãos? O projeto. Então, a gente vai pegar o valor, a metragem total do projeto e submeter as áreas de redução. O que significa isso? Lá na Instrução Normativa 971 fala quais áreas que estarão, então, como áreas de redução, que são aquelas garagem, área de piscina, varanda, terraço, galpão, quintal, tudo isso entra como área de redução. Se a área ela for coberta, a redução ela é de 50%, e se a área for descoberta, ela terá uma redução de 75%. Então, funciona assim. Vamos colocar que o projeto tem aí 130 metros quadrados. E 30 metros quadrados é a área total de varanda e garagem. Se essa área ela é reduzida em 50% em caso de área coberta, vamos considerar que aqui ela é área coberta, então a gente vai ter 100 metros fora varanda e garagem e 30 metros de varanda e garagem. Reduzida de 50%, sobrou 15 metros. Então, a área total a ser regularizada vai ser de 115 metros quadrados e não de 130 metros quadrados. Lembrando, então, que os 50% de redução é somente para essas áreas que estão elencadas lá na Instrução Normativa 971. Falando agora do enquadramento da obra, destinação do imóvel. Isso é dizer que se o imóvel é residencial, se ele é residencial unifamiliar ou multifamiliar, se é comercial e comercial, salas e lojas, andares livres. A diferença, pessoal, do andares livres para comercial, salas e lojas é o seguinte: no andar livre não pode ter pilar, tá? Se tiver pilar, é considerado comercial, salas e lojas, ainda que não tenha parede. Galpão industrial e aquele projeto de interesse social, que é a construção aí das casas populares, conjunto habitacional. O padrão da obra, que ele pode ser baixo, normal e alto, e isso aí vai estar relacionado à quantidade de banheiros que tem naquela obra. Até 2 banheiros padrão baixo, com 3 banheiros padrão normal e 4 ou mais banheiros padrão alto. E depois a gente tem que levar isso para o enquadramento do CUB. O CUB é o custo unitário básico, que ele é determinado pelo Sinduscom, né, que é o Sindicato da Construção de cada estado. Tem estado que tem mais de um sindicato. Na verdade, é o mesmo sindicato, mas tem dividido por regionais. Em São Paulo mesmo é assim. Então, você tem que pegar o Sinduscom de onde está sendo feita aquela construção, tá? Eu até coloquei ver quadro ao lado, o quadro ficou pequenininho, vou aumentar ele aqui para vocês. E aí fica assim, com esses códigos aqui, para essas descrições, tá? R1 residencial unifamiliar, R8 multifamiliar de até 10 pavimentos, R16 acima de 10 pavimentos, CAL, que é comercial andares livres, né? Independente do número de pavimentos, sempre vai ser CAL 8. Comercial, salas e lojas, até 10 pavimentos, CSL 8 e CSL 16, acima de 10 pavimentos. O GI vai ser usado no caso de galpão industrial e o PIS, o PIS, Casa Popular e Conjunto Habitacional, que são os projetos de interesse social. E o terceiro passo, então, né, que é a tabela da mão de obra. Bom, essa tabela, ela vai levar em consideração o sistema construtivo da obra. Então, se naquela obra foi usada alvenaria, se foi usada madeira, se foi alvenaria e madeira, ou material prefabricado, estruturas metálicas. Essa tabela aqui, vou ampliar ela aqui para vocês também. Se for tipo 11, por exemplo, que é a alvenaria, até os primeiros 100 metros quadrados, vamos aplicar a alíquota de 4%. Se for obra mista ou de madeira, 2%. Nos segundos 100 metros quadrados, né, de 100 a 200 metros, nós vamos aplicar 8% para o tipo 11 e 5% para o tipo 12 ou 13. Entre 200 e 300 metros quadrados, 14% para o tipo 11 e 11% para o tipo 12 ou 13. Acima de 300 metros quadrados, qualquer metragem acima de 300 metros quadrados, aplicaremos, então, a alíquota de 20%
para o tipo 11 e 15% para o tipo 12 ou 13. Nas construções de interesse social, sempre a gente vai usar 12% aqui, se for alvenaria, e 12 e 7% no PIS 12, que é madeira ou obra mista. Esse percentual aqui, ele é assim, vamos colocar, se for uma casa de até 100 metros quadrados, o valor que a gente achar de remuneração de mão de obra, o valor total da obra, esses 4% aqui considera-se então que é o valor da mão de obra. Vamos entender isso melhor aqui. Cálculo da aferição direta, né? Esse exemplo aqui é um exemplo real de um cliente que eu fiz uma regularização de obra há pouco tempo, que é a construção de um edifício residencial com um total de 600 metros quadrados, com 5 pavimentos, 4 apartamentos e cada apartamento com 3 banheiros, todos em alvenaria. Essa tabela CUB aqui, pessoal, eu usei a tabela do Sinduscom aqui de Minas Gerais, a tabela de abril de 2020, e o valor do CUB para esse tipo de obra era esse valor aqui de R$ 1.463,96. Como que eu sei disso? A obra tem 3 banheiros, então o padrão dela é o quê? Normal. R8 porque é multifamiliar, tem mais de um apartamento. O prédio tem quantos pavimentos? 5, ou seja, até 10 pavimentos vai estar no R8. Então, esse aqui é o valor do CUB para esse tipo de obra. A gente está falando aqui de 600 metros quadrados, então eu peguei os 600 metros quadrados e multipliquei pelo valor do CUB. Esse valor aqui de 862 mil é o valor global da obra. E a gente vai achar o que agora? A remuneração. O Einstein louco aqui com os cálculos, né? Então vamos lá. A gente teve que fazer o que aqui? Separar as metragens. Por quê? Na tabela aqui não mostra que até 100 metros quadrados é um percentual, 100, 200 é outro. Então vamos lá. Os primeiros 100 metros quadrados, o custo global da obra ficou em 143.696. Aplicando o percentual da primeira faixa, 4%, a remuneração da mão de obra para os primeiros 100 metros quadrados, R$ 5.747,84. O segundo 100 metros ficou em R$ 11.485,68. O terceiro, 100 metros aqui, a remuneração da obra, aplicando a alíquota de 14%, ficou em R$ 20.117,44. E tudo que for acima de 300 metros, até completar o valor total do projeto, a área total do projeto, a gente vai aplicar o percentual de 20%, que deu aqui, então, 300 metros quadrados a diferença, né, para chegar nos 600 metros, multiplicado pelo valor do CUB, o custo global, então, dos últimos 300 metros quadrados foi de 431 mil, aplicamos o percentual de 20% e achamos, então, a remuneração aqui de 86 mil. Somando, toda a remuneração aqui, a gente chegou, então, nesse valor aqui de R$ 123.578,56. O que é esse valor aqui, então? Para eu construir essa edificação de 600 metros quadrados, 5 pavimentos, 4 apartamentos com até 3 banheiros, o custo global da obra, de acordo com o valor do CUB para a minha região, é de 862 mil, e de mão de obra eu gastaria R$ 123.578,56. E o que a gente vai fazer agora? Aplicar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, vamos lá. 123.578 vezes 36,8%, qual que é o valor da contribuição previdenciária devida? R$ 45.476,91. Esse é o valor que o responsável pela obra deveria fazer de recolhimento, caso fosse feito por aferição indireta. Destrinchando aqui, então, os 36,8%, a gente tem 20% de patronal, 8% de segurados, 3% para RAT e 5,8% de terceiros. Então, esses aqui são os valores discriminados separadamente.
Por que a gente tem que ter esses valores discriminados separadamente? Porque lá no GPS, a parte de terceiros, por exemplo, ela vem num campo separado, né? Então, esse é o cálculo da aferição indireta, pessoal. Na construção civil, a gente usa poucas vezes a questão do planejamento tributário em relação à mão de obra. Pelo menos aqui na minha região, os clientes que aparecem para a gente, todo mundo sempre muito preocupado com o quê? Com o projeto, né? E na hora de regularizar a obra, fica lá louco, querendo a obtenção da CND, para conseguir fazer, então, a averbação do imóvel no cartório e não consegue fazer a averbação porque não tem a CND da obra. Não tem a CND porque não fez a DISO, ou então fez a DISO e não fez os recolhimentos corretamente, né? E aí, às vezes, algumas pessoas questionam assim, o cálculo da aferição indireta, ele interessa para quem faz a obra por contabilidade regular? Interessa, porque faz parte do planejamento da empresa. Né? Esse cálculo não é para ser feito no final da obra, ele é para ser feito no início. Né? Antes de tudo, fez ali o projeto para dimensionamento da mão de obra, precisa ser feito também esse cálculo aí para a hora de regularizar a obra não ter um monte de surpresa, né? E falando um pouquinho aí também da regularização, muita gente me pergunta o que fazem com as notas fiscais do material pré-fabricado que é empregado na obra. Precisa, pessoal, guardar essas notas fiscais. Essas notas fiscais, elas não podem ter elas têm que ter, na verdade, né, as informações que sejam inequívocas daquela obra. Então, tem que ter lá o número de CNO, o endereço da obra, onde o material é aplicado, para que use também aí como benefício, né, na hora de fazer a regularização da obra, né? E uma mensagem aqui para vocês, né? Quando se fala da construção civil, a gente pensa logo nos projetos aí estruturais, hidráulicos, elétricos, e depois dos projetos aprovados, o próximo passo, então, seria a contratação da mão de obra para execução desse projeto. E aí o meu questionamento, né? Mas será que essa mão de obra é projetada do ponto de vista da regularização da obra ou somente pensando na execução do projeto? E nós, profissionais da contabilidade, será que estamos preparados o suficiente para dar o suporte necessário aos responsáveis pela obra? Talvez esse seja, né, um ótimo momento aí para a gente repensar a contabilidade nas obras de construção civil, né? E é um mercado que requer de nós bastante técnica, bastante atenção, está em plena expansão. Aquelas pessoas que estão conseguindo se especializar na área estão se dando muito bem. Aqui na nossa região tem uma demanda muito boa, eu acredito que a nível Brasil tem uma demanda muito boa para essa área, então vale a pena pensar contabilidade e repensar a contabilidade nas obras de construção civil. Bom, pessoal, essa era a minha contribuição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Infelizmente, o tempo é muito curto, não dá para a gente falar de tudo, com tantos detalhes, né? Mas fica aí os meus contatos, minha rede social, me sigam lá no Instagram e a gente se vê por esse Brasil afora, ainda que virtualmente, né? Mas que bom que a gente tem aí mais esse canal de comunicação para a gente se falar e se encontrar. E uma frase aí, né, que eu gosto muito: se a gente não sabe, a gente aprende, e aquilo que a gente já sabe, a gente tem por obrigação de ensinar. Foi um prazer para mim poder ensinar para vocês aí um pouco do que eu já consegui aprender, né, da construção civil, e eu espero que a gente consiga se encontrar em breve, quem sabe até pessoalmente. Um abraço para todos vocês, foi um grande prazer, até qualquer hora.